Olá, meus amigos, eu tô aqui gravar uma sequência de vídeos aqui referente à questão política da atualidade, né? Ultimamente eu venho tendo longos debates referente à situação política nacional vigente no nosso país. Disso tem surgido alguns comentários e alguns debates longos, né? E eu vou estar gravando uns vídeos e eu gostaria que você observasse algumas das principais indagações surgidas em algumas postagens ou alguns comentários que faço em postagens nas redes sociais. Vamos para a primeira. Professor, mas está todo mundo falando aí, comentando também que o senhor é contra o Lula. Isso é verdade? Muito bem. Primeiro vou deixar claro para vocês. Não sou contra ao ex-presidente Lula. Não sou contra. Mas eu digo a você, eu sou contra a qualquer político que esteja envolvido em ato de corrupção. A gente sabe que para as pessoas já se torna natural um político se envolver em atos de corrupção. Eu sou contra. Eu sempre digo para as pessoas, sou a favor da mudança. É através da mudança que a gente vai conseguir uma política mais honesta. Agora, manter um político corrupto no poder, achando que todos vão fazer parte desses atos de corrupção, eu não concordo. Eu concordo que o Brasil possa ter uma política mais justa, mas para isso a gente precisa mudar. E quando a gente briga por mudança, dá aquela impressão que a gente tem uma adversidade ao político tal. Na verdade, eu sou contra a qualquer político que esteja envolvido em atos de corrupção. Infelizmente, o ex-presidente Lula, ele foi julgado pela justiça 2 vezes. E por ambas as vezes ele foi condenado. Isso justifica que vários documentos foram analisados e comprovado o envolvimento do ex-presidente Lula nesses assuntos de corrupção. Mas a vida do pobre melhorou bastante depois que o Lula chegou à presidência do Brasil, após a criação do Bolsa Família. Muito bem, agora eu vou falar um pouco a respeito do programa Bolsa Família, né? E a melhoria da vida do pobre. O programa Bolsa Família, ele não foi criado pelo governo do PT. Na verdade, o governo do PT ele modificou o programa. O programa foi criado de uma forma fantástica. A criação desse programa foi uma coisa espetacular. E eu quero deixar claro que é o único programa que até então consegue chegar até o pobre, que é o programa Bolsa Família, que é uma modificação de um outro programa criado no governo anterior ao PT, que era conhecido como programa Bolsa Escola. E o objetivo do programa era realmente fantástico. Era o governo investir na educação do filho do pobre, complementando a renda familiar do pobre e o pobre mantendo seu filho na sala de aula. O governo do PT fez o seguinte, ele não ampliou o programa, ele modificou, transformando o programa Bolsa Escola em programa Bolsa Família, que é nada mais, nada menos que pegar o dinheiro e entregar na mão do pobre. Com isso, o governo deixa de investir na educação do filho do pobre, deixa de investir no futuro do filho do pobre, e o filho do pobre se torna um futuro dependente do programa, dependente do governo. A gente é contra essa dependência, ou seja, o pobre de hoje tem medo de mudar o governo, tem medo de perder ou ser desligado do programa. Nós pensamos diferente. Esse programa precisa ter uma aplicabilidade diferente. Ele precisa realmente atingir o objetivo, que é fazer com que o pobre se torne um futuro cidadão diferente de pobre, que é o que o programa não faz na atualidade. O programa mantém o pobre dependente do governo e também preso ao governo. Por isso o pobre tem medo de mudar o governo e é isso que dá esse sucesso ao governo. É uma forma do governo se manter lá, é isso que a gente briga, é essa forma de aplicabilidade do programa Bolsa Família que a gente é contra. E dizer que a vida do pobre mudou é uma mentira, porque mudar a vida do pobre é fazer com que o pobre deixe de ser pobre e é esse o objetivo do programa. Fazer com que o pobre tenha um futuro diferente de pobre, mas não é o que acontece. Ok? Hoje o pobre pode ter uma casa construída através de programas do governo e até possuir um carro. Aquele que declara que o pobre tem tudo isso, tem carro, tem casa construída, tem todas essas regalias que está falando aí, não conhece a realidade do pobre. Não conhece.
O pobre, ele vive em situações degradantes. O governo criou um programa que é perfeito. O programa que é aquele que auxilia na renda familiar do pobre, que é o Bolsa Família. E sabemos que tem muitos pela aí andando de carrões, declarando-se pobre, somente para receber o Bolsa Família. Porque no Brasil criou-se uma ideia que se declarar que é pobre, é fantástico. É fantástico dizer que é pobre. Tem gente aí dizendo que até o próprio Lula é pobre. Quero dizer a você, meu amigo, o pobre do Brasil, ele vive em situações degradantes. O pobre não tem casa construída, não. Existe uma minoria que aderiu a um programa do governo e que recebeu uma casa. Mas é a minoria. A gente quer que esses programas tenham atingido a maioria. Nós já temos mais de 12 anos de PT. A camada pobre do nosso país não tem nada disso que estão sendo declarados nas redes sociais. Essa questão de dizer que esses programas realmente chegam até o pobre, isso é mentira. O único programa que chega até o pobre é o programa Bolsa Família, mas por motivo de dependência, porque criou-se a ideia de se dar o dinheiro para o pobre e esquecer tudo aquilo que o pobre precisa para mudar de vida. O dinheiro do Bolsa Família só mantém o pobre pobre, mas o pobre precisa de educação para os seus filhos. O pobre precisa de uma saúde melhorada, o pobre precisa de infraestrutura e nada disso é disponibilizado para o pobre. O pobre não pode viajar, não tem controle de natalidade na vida do pobre. Visita uma casa do pobre, quantos filhos ele tem, não tem controle, não há um controle. O programa Bolsa Família, ele dá um complemento a mais pela quantidade de filhos que o pobre tem. E acaba o pobre criando ou gerando uma quantidade grande de filhos sem condições de investir na educação dessas crianças. Como eu posso ter aquela ideia que no futuro o filho desse pobre vai ter uma vida diferente? Então, meu amigo, vamos olhar a realidade do nosso país. Vamos conhecer realmente a vida do pobre. Porque se você vê o pobre real do Brasil, aquele que vive lá em casas construídas de taipa, que não são casas construídas de alvenaria, esse é realmente o pobre do nosso país. Não aquele que está batendo de carrão dizendo que é pobre. Esse não é pobre, isso é uma farsa. E deveria ter vergonha de se declarar pobre. Ok? A educação do Brasil melhorou com a criação do Enem, ProUni, FIES, e etc, 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 etc. Beleza. A criação do Enem foi um programa fantástico. O Enem nada mais é que dá a oportunidade do filho do pobre, que seria dar a oportunidade ao filho do pobre estudar em uma faculdade particular. Com isso, o governo terceirizava essa parte. Só que tem outro porém. Para o filho do pobre, aquele pobre que depende do Bolsa Família para complementar a renda familiar, para que ele chegue a fazer o Enem e ter o acesso a essa faculdade, ele precisa da educação de base. O que o governo faz? Ele disponibiliza o acesso ao ensino superior e tira a base. Eu digo para você, há possibilidade de chegar ao teto sem subir da base? Impossível. Essa é mais uma estratégia fantástica de enganar o pobre. Dizer que o filho do pobre agora vai conseguir fazer uma faculdade. Não consegue. Se não fizer investimento na educação básica do filho do pobre, ele não vai conseguir chegar a ter o acesso a essa educação fantástica que está disponibilizada aí. E mesmo assim, eu digo a você, é uma forma de terceirizar a educação. Pegar e disponibilizar faculdades particulares para o pobre, para o público. Ou seja, com isso o governo deixa mais uma vez de investir em faculdades públicas. Eu até convido você a visitar uma faculdade pública, que o governo foi estratégico. Não acabou com a faculdade pública, porque a ideia política do governo atual é dizer que é contra a privatização, e nada mais é que o Enem privatizar parte da educação, e é a melhor educação que a gente tem. É essa que pega o cidadão, através do Enem, e coloca para estudar numa faculdade particular. Com isso, o governo deixa de investir em estrutura e você pode ter uma educação de qualidade, porque no Brasil,
O que funciona é a particular. Nada público funciona. No público do Brasil, com essa política implantada que temos aí, só corrupção. Ok?